Comigo mesmo, nesta manhã de quarta-feira, dentro do programa Embalo Total. Programa este, meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. Gratificante a você, ouvinte e espectador, pela honrosa audiência que nos dão diariamente. Na verdade, isso acontece de segunda a sábado, sempre das 7 horas da manhã ao meio-dia, ou na sintonia do rádio da 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo de Valgar de Comunicação, ou através da nossa rede social, no nosso canal no YouTube. Lá você nos acompanha ao vivo e a cores. O canal, Rádio Palmeira FM 104. Vamos que vamos! Mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Minha primeira desta segunda participação. Prazo para pagar taxa do Enem 2025 é prorrogado até 27 de junho. O Ministério da Educação, MEC, ampliou o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Com isso, os candidatos terão até o dia 27 de junho para fazer o pagamento. A inscrição é confirmada logo após o mesmo. A taxa de R$ 85 ela pode ser paga por meio de boleto gerado na página do participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Para efetuar o pagamento via Pix, o candidato deve escanear o QR Code disponível neste próprio boleto. Alunos de escolas públicas que terminam o ensino médio em 2025 são isentos da taxa. Por isso, o sistema não gerará boleto para os mesmos, tá? Com relação às provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. O exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o famoso COP30, que será realizado no mês de novembro. Com relação à certificação, na edição de 2025, o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio ou da proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Para obter a certificação, é necessário que o participante ele atinja um mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e no mínimo de 500 pontos na redação então do Enem. Café, frango e legumes encarecem em todas as regiões do Brasil. Dona de casa, meu amigo, minha amiga, tá fácil não, viu? O frango, café e os legumes foram alguns dos alimentos que mais pesaram no bolso do brasileiro. Entre março e abril deste ano é o que revela pelo menos o estudo de variações de preços Brasil e regiões, realizados pela Neogrid, ela que é uma empresa especializada em soluções para a gestão da cadeia de suprimentos. Segundo os dados, o frango obteve alta média de 1,2% em abril deste ano na comparação com o mês anterior, impulsionado pela região sul, onde o preço subiu 4,7% no mesmo período. Já o preço dos legumes subiu 11,9% em todo o país, enquanto o café em pó e em grãos aumentou 6,1%. Em relação ao acumulado deste ano, até abril, o café e o ovo lideram os aumentos. O preço do primeiro saltou 32,7%, ou seja, de R$ 53,90 para R$ 71,50, enquanto dos ovos aumentou 26,7%, de R$ 91 para R$ 1,15. Na sequência, aparece shampoo 4,4%, refrigerante 2,2%, leite em pó 2,1%. A expectativa para os ovos é que haja uma certa estabilização ou quedas moderadas de preços. No entanto, ainda é esperado que os valores permaneçam em patamares mais altos do que em 2024, isso devido a custo de produção e possíveis pressões de exportação, afirma Ana Berger, ela que é líder de dados estratégicos da Neogrid. Já em relação ao café em pó, é possível que ocorra uma desaceleração no segundo semestre, mas o alívio só deve vir mesmo com a melhora da safra para 2026. Notícia que trago agora: usar filtros para melhorar selfies em redes sociais pode afetar a nossa autoestima, revela estudo. Olha só,
Uma nova pesquisa da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, ela lançou luz, tá, sobre um comportamento crescente em redes sociais, a autocomparação social. O termo ele foi introduzido por pesquisadores da instituição para descrever o ato de comparar a própria aparência com versões idealizadas de si mesmo, geralmente criadas com o uso de filtros digitais. Vocês nunca vê, né? Em rede social o pessoal botar aquela foto tão perfeitinha, tão maravilhosa. Bom, a inspiração para o estudo, ela veio do TikTok. A estudante de pós-graduação, Mackenzie, ela percebeu que muitas pessoas estavam postando selfies com filtros que as deixavam mais magras, acompanhadas de legendas como "minha motivação". Mas ao contrário do que costuma se ver nas redes sociais, essas imagens elas não eram de celebridades ou de influenciadores, e sim de usuários comuns compartilhando versões melhoradas de si mesmos. É isso mesmo, viu? A partir disso, Scarlett se perguntou: o que acontece quando as pessoas deixam de se comparar com os outros e começam a se comparar com próprias imagens filtradas? O estudo que foi feito é da seguinte forma: para investigar, ela se reuniu com Elizabeth. Juntas, conduziram um experimento com participantes de 19 a 66 anos, divididos em 3 grupos. Um grupo aplicou um filtro de emagrecimento em suas próprias selfies. Outro assistiu ao vídeo de alguém usando esse mesmo filtro. E o terceiro grupo usou um filtro neutro que apenas mudava um pouco a cor da imagem. Depois de todos responderem a perguntas sobre sua autoestima e percepção corporal, o resultado revela: quem usou filtros que alteravam o corpo demonstrou maior insatisfação com a própria imagem, mais desejo de perder peso e mais julgamento negativo em relação às do corpo, né, as dos corpos maiores. Segundo Scarlett, os filtros criam uma versão aperfeiçoada da pessoa, o que torna a comparação mais direta e emocional do que quando vemos, né, um modelo, por exemplo, no Instagram. Essa é a essência da autocomparação social. Ao se medir contra uma versão digitalmente editada de si mesmo, a pessoa pode intensificar sentimentos de inadequação, insegurança e obsessão com relação à própria aparência. Embora o estudo tenha sido analisado com efeitos imediatos, as pesquisadoras alertam para possíveis consequências de longo prazo, como distorções persistentes da autoimagem, né? E maior pressão com relação à estética de cada um. E aí, quando você posta foto em rede social, você coloca um filtro? Você gosta daquele filtrozinho? Bom, aí fica de cada um, né? Minha próxima notícia que trago, vou falar com relação à Copa do Mundo de Clubes de 2025. E aí vocês, meus amigos, minhas amigas, estão acompanhando? Como é que tá? Estão gostando? Os horários, enfim. Bom, eu aqui vou trazer, né, um pouco do entendimento que eu tenho, da minha percepção, da minha opinião com relação ao Mundial do Clubes, do qual eu estou gostando bastante, tá? Até o exato momento tivemos a participação de todos os brasileiros em sua primeira rodada, tá? Alisson Canuto visualizou alguns times como o PSG e o Bayern de Munique, né? Hoje temos mais tarde o Real Madrid, também teremos o City, né? Manchester City, que são possíveis candidatos a ser campeão. Mas o que eu venho aqui para cada um de vocês falar é com relação ao meu ver, dos 4 representantes brasileiros na competição para este ano 2025. Creio eu, tá, em minha simples opinião, que todos os 4 brasileiros têm sim chances, tá? Chances boas, diga-se de passagem, de estar, tá, na próxima fase, nas oitavas de final, tá, no mata-mata, como primeiro ou segundo representante de grupo. Essa é a opinião do Alisson Canuto. Eu assisti o jogo do Palmeiras, tá, por inteiro, e vi que o Palmeiras merecia um resultado bem melhor em relação ao jogo. O empate prejudica ele ali um pouquinho, né? Apesar que eu achei o grupo A, que tem ainda o Inter de Miami como possível segundo colocado, o time do Messi muito abaixo, né? É Messi e mais 10. Com relação ao grupo B, grupo do Botafogo, esse sim, na minha opinião, é o grupo mais perigoso, tá? Apesar do Botafogo conseguir uma vitória no seu primeiro jogo contra o adversário mais fraco, né, do grupo. Mas aí é uma briga bastante pesada, porque tem aí, na minha opinião, um candidato ao título, que é o PSG, e o Botafogo correndo por fora, tentando fazer um bom jogo contra o Atlético de Madrid para garantir sua segunda posição.
Com relação ao grupo C, tem o Bayern de Munique, né? Por ali não tem brasileiro, mas o Bayern de Munique, um candidato muito forte ao título. No grupo D, temos o Flamengo. Rapaz, Flamengo que fez, acho, dos brasileiros, o seu melhor jogo, né? Dentre os brasileiros, foi a partida mais confortável, no qual se melhor se apresentou, podendo aí dividir o grupo D, a liderança, ou pelo menos a segunda colocação, com certeza, em minha humilde opinião. No grupo E, temos a pesadíssima Internazionale. E finalizando o grupo no qual os brasileiros participou, temos o grupo F, no qual ontem, né, o Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund da Alemanha, e ali foi um jogo que precisava um golzinho ter saído pro Fluminense, viu? Porque o Fluminense deitou e rolou. E aí onde chega aquela questão das divisões, sim, ainda concluído com relação ao grupo F, né, que o Borussia Dortmund vai dividir essa primeira, vai brigar pela primeira colocação, na minha opinião, junto com o Fluminense. No grupo G, grupo H, né, temos jogos mais tardes, mas temos lá o City e também o Real Madrid, que são outros que, para mim, vão brigar ali no título. Mas para concluir esta minha participação falando do futebol, eu acho aquela divisor de comuns, né, quando se falam que as equipes da Europa saem bem mais à frente dos times brasileiros. Esse Mundial de Clubes não está mostrando muito isso. Não que não sejam superiores, tudo bem? Mas com relação à grande superioridade, realmente, ao meu ver, deixa rolar, claro, o primeiro jogo, né? Todo mundo ainda está se conhecendo ali, vendo o ambiente, né? É uma Copa do Mundo num formato de clubes, num formato diferenciado, né? Que agora vai acontecer de 4 em 4 anos, mas com todo o respeito, os times brasileiros estão fazendo bonito e quem sabe estão em vaga garantida, todos os 4, para as oitavas de final. Assim estou torcendo, né? Estou torcendo nessa Copa, nesse campeonato mundial, para o Botafogo e por fora com o Real Madrid. São os times no qual estou torcendo. Bom, essa é a minha opinião. E aí, você concorda ou não? Super válido, tá? Isso aí é futebol, cada um tem do jeito que quer, do jeito que gosta, do jeito que pensa. Participação minha concluída, com o tempo estourado e tudo, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano, Produtos Natubio, são eles, Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, quarta, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Atenção, atenção, meus ouvintes, o arraiá da Drogaria G-Farma está imperdível durante todo esse mês de junho. Ofertas incríveis, principalmente em fórmulas infantis, Nanestrogênio e Aptamil com preços top, tá? Ainda temos fraldas com super descontos. Corre e vem para a Drogaria G-Farma economizar. Drogaria G-Farma, diz que entrega 99938-5505. Drogaria G-Farma, nossa receita é sua saúde. Doutora Lincanoto, devolvo o som a você para a continuação do programa. Vamos em frente, que atrás vem gente, tá?